Mais de 1 milhão de veículos desceram a serra durante as festas de final de ano. Confira a programação de férias da Sabina Parque Escola do Conhecimento. Sistema Cantareira, que abastece Santo André e São Caetano, entre outras cidades, sai do volume morto. Festas de fim de ano são sinônimos de boa mesa e fartura, mas também de várias calorias a mais. Para falar sobre isso e de como voltar à boa forma, hoje eu vou conversar com a nutricionista Renata Graziella. Segunda-feira, 4 de janeiro, começa agora a primeira edição do J Mais ABC de 2016. Boa noite. Mais de 1 milhão de veículos desceram a serra no fim do ano. A contagem, que se iniciou no dia 21 de dezembro, foi encerrada em 3 de janeiro de 2016. A Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta e Imigrantes, registrou a passagem de 1.118.206 veículos em direção à Baixada Santista durante as festas de final de ano. A contagem foi iniciada à meia-noite do dia 21 de dezembro de 2015 e encerrada às 23h59 do dia 3 de janeiro deste ano. O número apresenta uma queda de 0,39% comparado à operação do ano passado. Entre os dias 22 de dezembro de 2014 a 4 de janeiro de 2015, foram registrados 1.122.587 veículos em direção ao litoral. Do total, 529.823 motoristas desceram a serra no Natal, de 21 a 27 de dezembro. Durante a contagem de Ano Novo, de 28 de dezembro de 2015 a 3 de janeiro de 2016, 588.374 veículos seguiram para o litoral pelas rodovias do sistema. No sentido litoral, o dia de maior movimento foi no sábado, dia 26, quando 9.098 veículos desceram a serra entre 10 e 11 horas. Já no sentido São Paulo, o horário de pico foi na tarde de domingo, dia 3, entre 15 e 16 horas, quando 9.260 veículos subiram a serra em direção à capital paulista. Em relação aos acidentes, durante as operações de Natal e Ano Novo 2015 e 2016, a concessionária registrou 245 ocorrências, contra 269 registradas na operação do ano passado, entre os dias 22 de dezembro de 2014 e 4 de janeiro de 2015. O número de mortes diminuiu de 4 para 1 entre os períodos comparados. Com reforço nas equipes de profissionais e nos recursos operacionais, a Ecovias atendeu 6.739 usuários nas rodovias do sistema. O socorro mecânico foi que contabilizou o maior número, com 3.487 solicitações. O serviço de guincho totalizou 2.778 atendimentos e os socorros médicos, 474 chamadas. Ana Flávia Quitério para o J Mais ABC. E a Ecovias coloca à disposição em seu site uma ferramenta em tempo real com as condições de tráfego nas rodovias. Outra opção é o 0800 410 277 para informar sobre acidentes, tráfego e outras dúvidas. As tarifas de ônibus, trens e metrô vão subir na capital a partir de 9 de janeiro e o mesmo deve ocorrer aqui no Grande ABC. Quem tem mais detalhes sobre o assunto é o repórter Leandro Amaral, que está ao vivo em Santo André. Boa noite, Leandro. Muito boa noite, Joaquim Alessi. Boa noite aos amigos do J Mais ABC. Falamos diretamente aqui do terminal Prefeito Celso Daniel em Santo André, Joaquim, justamente para relatar estes últimos momentos, os últimos dias em que os passageiros ainda estão aqui no dia a dia com a tarifa sendo cobrada R$ 3,50. Isso porque ainda não tem o valor oficial que vai ser vigorado neste ano de 2006, mas tendo em vista que em São Paulo, na capital paulista,
A partir de sábado, dia 9, a tarifa já será R$ 3,80 para ônibus, trem e metrô. O mesmo vai acontecer aqui no ABC e já tem data marcada, viu, Joaquim? A próxima segunda-feira, dia 11, é a agenda escolhida, determinada pelos 7 prefeitos do ABC, para justamente em conjunto, no espaço do consórcio intermunicipal do Grande ABC, definirem se o ABC vai seguir o valor cobrado em São Paulo, como já é costume, já é tradição, ou seja, também passaria dos atuais R$ 3,50 para R$ 3,80, ou se o ABC vai decidir, por meio dos seus gestores, atender o clamor dos empresários do setor dos transportes. Isso porque o setor empresarial pede um aumento na tarifa no valor de 15%, ou seja, no índice de 15%, que seria mais do que os R$ 3,80 cobrado a partir do próximo sábado em São Paulo, Joaquim. Então, na próxima segunda, 10 horas da manhã, reunião com os 7 prefeitos e também do lado de fora do consórcio, Joaquim, expectativa para protestos por parte de setores da sociedade civil que já estão se articulando pelas redes sociais, protestando contra esse aumento. O setor empresarial e os prefeitos diz que o aumento acontece tendo em vista, por exemplo, o reajuste do preço dos combustíveis, entre outros itens que compõem o dia a dia do setor do transporte. É bom lembrar, Joaquim, que esse reajuste acontece normalmente a cada 2 anos. Só que no ABC último aconteceu há exatamente 1 ano. Neste mesmo período, em 2015, a tarifa saltava de R$ 3,00 para os atuais R$ 13,50. Portanto, contagem regressiva para você que está em casa, você que é usuário do transporte coletivo. Na próxima segunda-feira nós teremos aí a batida do martelo e, ao que tudo indica, o ABC vai seguir São Paulo e a tarifa será também R$ 3,80 para ônibus, metrô. E no caso do ABC ainda não temos o metrô, infelizmente, e o trólebus deve ir para R$ 4,00, viu, Joaquim? Falamos ao vivo aqui do Terminal Prefeito Celso Daniel, Leandro Amaral para o J Mais ABC. E a ciclofaixa de lazer da Avenida Tijuco Sul, em São Caetano, ficou interditada neste domingo. E a medida deve recorrer também no próximo dia 10. A decisão partiu da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana em virtude do feriado prolongado de confraternização universal e da 39ª Prova de Reis. A ciclofaixa voltará a ficar disponível a partir de 17 de janeiro. O motorista invadiu a entrada do prédio do Ministério da Fazenda, em Brasília, com uma caminhonete nesta segunda-feira. O fato ocorreu por volta das 5 horas da manhã e, de acordo com a Polícia Militar, o condutor identificou-se como servidor da Receita Federal em Londrina, no Paraná, e alegou que o motivo da invasão foi político. O veículo ficou estacionado na recepção do prédio depois de destruir os vidros da portaria, mas ninguém ficou ferido. O responsável pelo estrago foi preso e encaminhado à Polícia Federal. Apesar do acidente, o expediente no Ministério da Fazenda foi normal. Veja no próximo bloco. Sistema Cantareira sai do volume morto. E ainda, conheça a programação de férias da Sabina Escola Parque do Conhecimento. Continue conosco, o J Mais ABC volta daqui a pouco. O sistema Cantareira opera acima do volume morto após 19 meses. O Cantareira está operando pelo nível normal desde 30 de dezembro. Além disso, outros 4 sistemas que contribuem para o abastecimento da população de São Paulo tiveram elevação no nível. Apenas o sistema Rio Grande, na represa Billings, perdeu água. Apesar da queda, o manancial que abastece a região é o mais cheio, operando com 93,8% da capacidade. Já o Alto Tietê, que também está em estado crítico, segue se recuperando e atingiu 24,8% de sua capacidade. Essa é a terceira alta que o sistema Cantareira tem em 2016. A chuva registrada em janeiro até o momento é de 36,6 milímetros, o equivalente a 13,9% do esperado para o mês inteiro. Com isso, a chuva acima da média nos últimos meses acelerou o processo e as represas acumularam mais água por conta da precipitação intensa e a entrada de água no manancial. Os dados foram divulgados pela Sabesp, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. O sistema Cantareira abastece 11 cidades da Grande São Paulo, dentre as quais Santo André e São Caetano.
A população atendida por esse reservatório chega a 8 milhões de habitantes. Com informações da região, André Gianocari para o J+ ABC. A Fundação Florestan Fernandes, em Diadema, abriu inscrições para cursos técnicos semestrais e trimestrais. São 1.884 oportunidades, inclusive para pessoas com deficiências. As inscrições estarão abertas até 12 de janeiro. Entre os cursos semestrais estão inclusos os de cabeleireiro, estática corporal e facial, manicure, auxiliar administrativo, entre outros. Já os trimestrais oferecem cursos de barbeiro e corte masculino, maquiagem, cuidador de idosos. Os interessados devem morar em Diadema e ter concluído ou estar cursando o 2º ano do ensino médio. As inscrições podem ser realizadas pessoalmente pelo site da Fundação. O atendimento na instituição é das 8 da manhã às 7h30 da noite, na Alameda da Saudade, 186, Vila Conceição. O telefone para mais informações é o 4053-2600. Vamos à previsão do tempo. A segunda-feira começou com tempo parcialmente nublado na região. Ao longo do dia, o sol apareceu em alguns pontos, mas a temperatura não subiu muito. Confira a previsão completa para esta terça-feira. Em São Bernardo, a mínima prevista é de 16 graus e a máxima de 27 graus. Na capital paulista, os termômetros atingem a mínima de 17 e a máxima de 29 graus. Já em Santos, cidade litorânea, o tempo fica entre 20 de mínima e 29 graus de máxima. E em Piracicaba, a previsão é de 19 graus de mínima e 31 graus de máxima. Que tal aproveitar as férias de janeiro para conhecer um pouco mais sobre astronomia? Ou então ver de perto bebês pinguins? A Sabina Escola Parque do Conhecimento em Santo André preparou uma programação com muitas atividades. As férias de verão chegaram e, com ela, a Sabina Escola Parque do Conhecimento traz muitas novidades para esta época do ano. A partir do dia 5 de janeiro, quando o local volta do recesso, os visitantes poderão conferir de perto atrações como os novos moradores do Pinguinário. 4 filhotes nascidos em dezembro. Contando com os bebês, a área já possui 25 pinguins de Magalhães. Além disso, a programação conta também com diversas oficinas, como a de cinema palito e confecção de pipas. Aos sábados e domingos, haverá ainda brincadeiras do Túnel do Tempo, ou seja, aquelas antigas, dos tempos dos avós das crianças. Na entrada do planetário, haverá atividades astrolúdicas, ou seja, jogos pedagógicos sobre astronomia e astronáutica de terça a sexta. Para quem visitar a Sabina no final de semana, haverá sessões do planetário às 13 e 16 horas. E na área externa da Sabina, no núcleo de observação do céu, o público poderá observar o Sol com os telescópios de última geração de terça a sexta-feira. A programação de janeiro traz ainda a oportunidade de fazer uma observação noturna do céu com telescópios e binóculos da equipe do planetário. No dia 16 de janeiro, às 8 da noite, um mini curso gratuito de reconhecimento do céu que acontece nos dias 23 e 30 de janeiro. Nos dois casos, é preciso fazer inscrição pelo e-mail sabina@santoandré.sp.gov.br. Mas, para observação noturna, o prazo é só até o dia 14 de janeiro. Agora vamos a um informativo do Broadcast TV do Estadão. Olá, confira agora as principais notícias publicadas pelo Broadcast Agro nesta segunda-feira. Grandes bancos privados estão reestruturando operações e produtos para adequá-los às particularidades do agronegócio. A ideia é ganhar espaço em 2016 como financiadores do segmento que em 2015 foi um dos menos atingidos pela crise econômica. O movimento das entidades privadas também visa aumentar a competição de maneira mais direta com bancos públicos, que têm sido mais rigorosos na concessão de crédito e na atual safra 2015-2016 aumentaram a fatia de financiamento a juros não controlados.
O volume recorde de milho segunda safra, comercializado antecipadamente pelos produtores brasileiros, sinaliza que a área plantada com o cereal vai crescer em 2016. O movimento independe do atraso na soja, que é semeada antes no mesmo local. O plantio do milho, fora do período ideal, no entanto, pode prejudicar a produtividade da principal safra do grão. Outro fator de estímulo é a avaliação de que o cereal deve ter preços firmes no mercado doméstico, sustentados pela demanda interna e externa. A arroba do boi gordo, negociada em Araçatuba, fechou 2015 com cotação média de R$ 146,85 a prazo, segundo a Scott Consultoria. O valor supera em 15,5% o preço médio de 2014, que foi de R$ 127,12 a arroba a prazo. A alta real pelo terceiro ano consecutivo ocorre por uma restrição da oferta. Conforme a consultoria, a queda na oferta de fêmeas foi um dos principais fatores responsáveis pela retração na disponibilidade geral de bovinos para abate. Araçatuba é uma das principais praças de comercialização do país. Veja agora como fecharam os futuros mais líquidos do milho, soja e trigo na Bolsa de Chicago. Saiba também como ficaram os contratos do açúcar e do café na Bolsa de Nova York. Confira agora as principais notícias da economia publicadas pelo Broadcast nesta segunda-feira. A balança comercial brasileira encerrou 2015 com superávit de mais de 19 bilhões de dólares, revertendo um déficit de 4 bilhões de dólares em 2014. Esse foi o melhor resultado anual desde 2011. Os valores das importações e das exportações no ano foram os menores desde 2009. Considerando apenas o mês de dezembro, a balança registrou superávit de 6 bilhões de dólares, marcando o melhor resultado de todos os meses da série histórica iniciada em 1989. A crise política e econômica no Brasil está entre os 10 maiores riscos para o cenário internacional em 2016. O alerta foi feito pela consultoria Eurasia Group, que colocou o risco envolvendo o Brasil na 8ª posição. Para a entidade, neste momento, parece provável que a presidente Dilma Rousseff consiga sobreviver no cargo, mas a discussão do impeachment deve levar à paralisia política e econômica do país. Os mercados de ações da China fecharam mais cedo no primeiro dia de negociações do ano. A acentuada queda nas bolsas levou a um circuit break, quando o fim do pregão antecipado por causa de uma perda muito drástica. Pelo atual sistema chinês, as transações são interrompidas sempre que o índice CSI 300 cai 7%, a exemplo do que aconteceu na sessão de hoje. O movimento chinês contagiou bolsas em todo o mundo, pressionando negativamente as ações na Europa e nos Estados Unidos. Veja agora como fechou o Ibovespa no pregão desta segunda-feira. Saiba também como ficou a cotação do dólar comercial. Confira agora as principais notícias publicadas pelo Broadcast Político nesta segunda-feira. O ministro-chefe da Casa Civil, Jacques Wagner, aproveitou o começo de ano para comentar dois assuntos que mais preocupam o governo no momento: o impeachment e a crise econômica. O petista disse que o governo não apenas reconhece os erros que cometeu na economia, como está trabalhando para resolvê-los. Para ele, impopularidade não é um crime, mas sim um defeito que deve ser solucionado. O petista disse ainda que a presidente Dilma Rousseff está confiante em relação ao arquivamento do processo que pede o seu afastamento. O ministro relator Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, determinou o arquivamento da petição que poderia resultar em uma investigação sobre o senador Randolph Rodrigues, da Rede, no âmbito da Operação Lava Jato. O ministro acatou um pedido formulado pela Procuradoria-Geral da República, baseado em depoimento de Alberto Youssef. O doleiro negou o pagamento de propina ao senador. O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, acredita que, apesar das dificuldades financeiras de 2016, o ano não será tão árduo quanto 2015. A declaração foi dada no mesmo dia em que o político destacou que o orçamento da área de segurança pública permanecerá 3 vezes maior que o da saúde, que enfrenta a crise por falta de recursos. Os valores exatos ainda não foram divulgados pelo governo. E aproveitando essa deixa aí do broadcast do Estadão, eu lembro que o mesmo ministro Jacques Wagner, citado aí, também proferiu uma frase célebre: quem nunca comeu melado quando come silambuza. E para falar sobre isso, eu vou conversar com a nutricionista Renata Graziella e a gente vai falar sobre os abusos de fim de ano. Logo depois do comercial. A gente vai para um rápido intervalo e já está de volta. Até já.
3 de janeiro é uma data muito próxima das festas, mas a molecada do São Bernardo já teve que calçar as chuteiras e ir a campo para vencer na estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time do ABC bateu o Galvez do Acre por 2-0 com gols de Brenner aos 37 minutos do primeiro tempo e André Oliveira nos acréscimos da primeira etapa. O jogo também foi marcado pela confusão fora das 4 linhas, já que a Polícia Militar só liberou a entrada dos torcedores após o início da partida, provocando filas no entorno do estádio do Baetão. O próximo compromisso do Tigrinho é contra o ABC de Natal na próxima terça-feira, vulgo amanhã, às 14h. Além disso, o Santo André perdeu para o Flamengo de Guarulhos por 2-1. Já o São Caetano sofreu derrota por 3-0 para o América Mineiro. E o Água Santa passou pelo Capivariano com o placar de 2-0. As festas de fim de ano são sinônimos de boa mesa e fartura, mas também de várias calorias a mais. Para falar sobre isso e de como voltar à boa forma, está ao meu lado a nutricionista Renata Graziella. Boa noite, Renata. Boa noite. Bem-vinda, feliz ano novo. Feliz ano novo, obrigada. Então é isso mesmo, a gente se empanturra de comida nesse período e depois tem que voltar. Como é que faz isso? Exatamente. Então, assim, esse período, as pessoas geralmente abusaram um pouquinho no final do ano, nas festas, e o ideal é retornar à alimentação o mais rápido possível, incluindo uma alimentação saudável, onde alimentos que ajudam a eliminar toxinas para desintoxicar o organismo. Quais são esses alimentos? Seria uma alimentação mais natural, à base de frutas, verduras, proteínas magras, então carnes brancas, gorduras boas, azeite de oliva, oleaginosas, castanhas e muita hidratação. Os chás, a água de coco vão contribuir com isso. Agora eu também aprendi com a minha mulher nesse fim de ano, que ela dizia o seguinte: o problema não é aquilo que você come entre o Natal e o Ano Novo, é aquilo que você come entre o Ano Novo e o Natal, porque é o ano inteiro. Na verdade, uma dieta balanceada o ano todo ajuda, né? Exatamente, porque na realidade são alimentos que vão ajudar a desintoxicar, mas que também é uma alimentação saudável, é uma reeducação alimentar, que deve fazer parte do cotidiano. Certo. Então, atividade física, exercício e alimentação. Ou seja, tem que aliar a prática esportiva, caminhadas, né? Não precisa nem ser um super atleta. Uma caminhada todo dia de 30, 40 minutos, 1 hora, se puder, aliada com essa alimentação, já vai colaborar muito, não só para a forma física, mas também para a saúde. Né? Exatamente. E excluir os alimentos assim que não fazem bem são super importantes. Então, excluir alimentos muito industrializados, ultraprocessados, que tem excesso de sódio, gorduras ruins, excesso de açúcares, farinhas brancas, conservantes, corantes, adoçantes. Então, o mais natural possível para estar ajudando nessa alimentação saudável. E sempre estar de olho nas etiquetas dos produtos, né? Que hoje, graças a uma legislação mais rigorosa, os fabricantes são obrigados a colocar quantidade de quilocaloria, quantidade de sódio, quantidade de gordura. Tudo isso aparece no rótulo. A gente tem que perder um pouquinho mais de tempo no supermercado e atentar para isso, né? Exatamente, super importante, porque não basta só olhar aquela imagem bonita e tem que realmente olhar os ingredientes, saber se eles vão fazer algum benefício para a saúde e se eles não forem fazer, então não está consumindo, está evitando esse tipo de alimentos e está ingerindo mais líquido, alimentos saudáveis que vão contribuir com isso. Agora eu conheço muita gente que resiste bravamente a ingerir saladas, alfaces, folhas. Tem gente que fala que tem gosto de isopor, não tem gosto de nada. O que fazer para as pessoas se conscientizarem da necessidade de ter sempre uma salada na refeição? Assim, é importante estar diversificando a alimentação, então incluir esses legumes, essas verduras de forma diferente. E está temperando também, com temperos naturais, que vão dar um sabor, que aí ajudam a diversificar isso. Colocar ervas naturais, alho, cebola, alecrim, orégano, temperar com limão, com gengibre, com azeite de oliva. Então vão ajudar a estar ingerindo esses alimentos. E de preferência com um pouco, ou se conseguir, nenhum sal, né? Porque o sal é um veneno, né?
O sal em excesso, ele vai ser prejudicial. Além de vai reter muito líquido, pode elevar a pressão arterial. Só que com moderação, ele é importante. Então, a tireoide precisa dele, ele precisa para algumas funções das células, mas assim, se tiver uma moderação, então pode estar consumindo. Mas temperar bem para não ter que usar tanto. Maravilha. Renata Grazella, obrigado pela entrevista. Até uma próxima. Obrigada, eu que agradeço. Ótimo. No Hospital da Mulher, em Santo André, aconteceu o primeiro parto de bebê nascido na região em 2016. Lorena Tomé de Lima veio ao mundo neste domingo, 3 de janeiro, às 5h30 da manhã. A recém-nascida, pesando quase 2,5 kg e medindo 47 centímetros, será muito bem-vinda. Seja bem-vinda, Lorena. Agora, o J Mais ABC desta terça-feira termina por aqui. Outra exibição dele, à 00:30, ou no decorrer da nossa programação, os boletins TV Mais News e do Broadcast TV do Estadão. Nós voltamos amanhã, ao vivo, às 7 da noite, aqui. Até lá!